Olá, você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais esse podcast. Deixa eu ligar o meu cronômetro, que eu esqueci de ligar, liguei agora. Eu sou Diego Duda, estou hoje conversando com a nossa querida Kelly Coutinho da CK Business. Vamos conversar um pouco sobre aquele trabalho que ninguém gosta de fazer, né? Que você vai ver qual que é o trabalho que ninguém gosta de fazer, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso também, né? Mas antes eu queria dar o recado do nosso apoiador aqui é a Cespro, com a parceria da ACAT. Você que é empreendedor, você que é empresário, trabalha especialmente no setor de tecnologia, dá uma entradinha no site da Cespro, dá uma conhecida no trabalho deles, que é muito legal, vale a pena, são os nossos apoiadores oficiais aqui do Dentro da Caixinha, porque aqui a gente pensa dentro da caixinha, não pensa fora não, porque eu gosto de pensar dentro mesmo, porque às vezes a gente fica numa pira de querer pensar fora da caixinha, sabe, Kelly? É, verdade. Vamos pensar fora da caixinha, Esses dias chegou um rapaz aqui que trabalha em restaurante, food tech e tal, e eu falei assim, cara, tudo bem, por exemplo, vamos pensar fora da caixinha, cardápio em QR Code. Aí pensei fora da caixinha. Quem é que gosta dessa desgraça de cardápio em QR Code? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. É prático, mas ninguém gosta. Você quer ficar na mesa de um bar, de um restaurante, olhando pro celular, você não quer. Então a gente pensa dentro mesmo. Kelly, obrigado por estar aqui. Imagina, gente. Prazer é meu. Kelly, queria que você contasse um pouquinho assim sobre a CK Business, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a CK Business, sobre esse trabalho que ninguém gosta de fazer, eu odeio fazer aqui na Alure Vídeos, mas a gente tem que fazer. Então conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da história da CK. Então, eu sou catarinense, tô aqui em Curitiba há mais de 20 anos, e a CK, ela veio no momento de transição de carreira, né? Eu sempre trabalhei na área financeira, sou contadora de formação, e no momento que eu tive a minha última bebê, né, há mais de 10 anos, a gente vinha plantando essa sementinha. Na verdade, a CK, ela é idealizada pelo meu sócio, pelo Cleiton, e aí ele veio nesse tempo tentando me convencer a ir para o mundo, né, de empreendedorismo, na verdade. Então, eu sempre fui executiva, e daí com essa sementinha dele ali, né, regando todos os dias, a gente acabou decidindo, há 7 anos atrás, vir com essa possibilidade. Somos um dos pioneiros aqui em Curitiba, no ramo, né, hoje a gente tem mais empresas atuando também, mas a CK é uma das pioneiras ali no BPO financeiro. Muito bem, a gente tava segurando, parecia que a gente tava fazendo mistério, a gente não falou até agora o que é. Até agora eu não abri o jogo do que é a CK Business. Então conta pra gente o que a CK Business faz e que ninguém gosta de fazer. Então vamos lá. A CK é uma empresa especialista em terceirização dos processos financeiros. Então, a gente atua na parte operacional e gestão financeira, né? Então, contas a pagar, a receber, faturamento, conciliação bancária, fluxo de caixa, DRE, então todos os relatórios gerenciais e a gestão desses processos para o pequeno e médio empresário, né? Então, a gente vem trazendo uma solução. Ao invés dele ter um funcionário interno fazendo essas atividades, ele contrata uma empresa especialista que tem uma equipe, né? Então, eu tenho uma certa bagagem, e o Cleito também, e a gente traz para esse mundo ali financeiro as pequenas e médias empresas, startups, todo voltado para esse processo. O serviço de vocês substitui um contador? Não. Na verdade, a parte financeira é de controle, né? Então, o controle de contas a pagar, a conciliação bancária, né? O contas a receber, emissão de nota, a cobrança desses clientes que podem ser inadimplentes, né? Então, e uma visão, né? Com os KPIs ali financeiros para que o empresário consiga ter controle, saber tudo que entra e tudo que sai do negócio dele, né? E com isso, ele ter tomada de decisão, né, ponto de equilíbrio, essa coisa mais financeira. O contador vem na segunda etapa. Eu deixo tudo prontinho e mando para a contabilidade daí fazer a parte fiscal. Né, ou seja, o amigo do contador, né? Sim, a gente tem vários parceiros aí em contabilidade. Muito bem. Você me falou aqui que do pequeno e médio empresário. Quem que é o perfil assim? É o pessoal mais do B2B? É o pessoal mais do varejo? Já misturado? Como é que é? Olha, a gente atende vários segmentos, né? A gente atende serviço, comércio e indústria. Então, desde a pequena indústria, desde do e-commerce, né? O pessoal advogado, profissional de saúde, startups, a gente tem algumas dentro do nosso portfólio, indústrias. Então, a gente atende todos os segmentos, né? E aí a gente tem mais um diferencial do mercado. A gente atua com o sistema operacional do cliente. Então, normalmente tem um cliente que contrata um sistema, né?
de gestão ali para atividade fim e a gente acaba fazendo a operação dentro do sistema dele. Entendi. É um trabalho meio complexo ali, né? A gente tem bastante sistemas dentro da CK. Meu Deus do céu, Mais de gente. 25 hoje. Você Mais de vai 25. se virando... Mas vocês têm um central ou não? Na verdade, assim, a gente tem um processo de implantação, que é onde a gente conhece o negócio do cliente, o sistema do cliente, né? E adapta a nossa forma de trabalho com a metodologia do nosso cliente. Então, esse processo ali eu falo que é o processo de se conhecer, né? O namoro ali, nesses 30 dias, para a gente conseguir atuar. Então, entender o prazo de pagamento dele, quem são os fornecedores, como que ele paga, como que ele recebe, né? Então, toda essa particularidade do cliente, a gente faz esse mapeamento nesses 30 primeiros dias ali de contrato. E quem te procura? Qual que é a maior dor? Qual que é o maior problema das pessoas? Eles não sabem para onde está indo o dinheiro deles, né? Porque é aquilo que ninguém gosta de fazer. Né? E quando você começa uma operação, começa uma empresa, você acaba focando na atividade fim, né? Não nos controles paralelos ali, que é o administrativo, o financeiro. Sim. Então, quando o cliente chega, ele está desesperado porque ele fala, eu vendo e não sei para onde está indo o meu dinheiro, né? Então, da mesma forma que entra, está saindo e eu não sei onde está. Né? Muitas vezes é até a confusão da PF com a PJ, que está consumindo esse recurso. Então, nesse momento que a gente vai direcionando, controlando. E aí, depois de um tempo de contrato, ele consegue ver até o ponto de equilíbrio dele. Quanto que ele precisa vender para estar tocando aquela operação. Né? Tá dando resultado, lucro ou não. Então, com essas rotinas todas certinhas dentro da caixinha, né? Sim. A gente consegue mostrar para o nosso cliente aonde está indo realmente o dinheiro dele. Já aconteceu de pegar um cliente assim que você fala, amigo, não. Amigo, você vai falir em 30 dias. Aconteceu assim, uma coisa que você falou, gente do céu, é muita besteira que esse cara tá fazendo. Pós-pandemia, a gente pegou muitas empresas com problemas financeiros, né? Então, a gente veio numa realidade que querem cortar custo, né? Com o BPO, a gente consegue cortar custo, que é menos do que um funcionário. E aí, a gente vê que eles não têm controle, né? Então, assim, a gente não faz milagre. Né? Então, assim, a gente já teve até um caso que o cliente achava que a gente ia colocar dinheiro dentro do negócio dele. Vambora, atenção, CK Business, entra aí com a gente, pô, associa. Mas tem operações que realmente estão bem no vermelho e que com o controle, às vezes, ele consegue enxergar isso e aonde que tá errando. E consegue levantar, muitos conseguem levantar. Mas você já teve um cara que assim, para se levantar você tem que fazer isso, o cara não fez, deu ruim, fechou, paciência, é o que tem. Muitos. Na verdade, assim, ó, quando você resolve abrir uma empresa, né, você tem que ter essa noção de que uma coisa é a PF, uma coisa é a PJ. Né? E assim, essa mistura do dia a dia ali, de usar o cartão da empresa para as coisas pessoais e vice-versa, muitas vezes não dá certo. Né? Então, essa visão também que a gente leva para o pequeno, né? Sim. Então, ele não está acostumado com aquilo, né? De estar separado. Mas aí, quando ele vê que realmente a operação dele é lucrativa, mas que ele está acabando com o negócio dele porque está gastando dinheiro que não tem dentro de casa, né? Isso é muito importante. Você ter um financeiro bem acirrado, né? E como é que a pessoa, o pequeno, consegue compreender? Como é que o pequeno consegue fazer a separação desse dinheiro? Ok, eu tenho uma empresa que me dá X de faturamento, X de lucro. Como é que ele consegue compreender o quanto ele tira para ele? Que matemática é essa? Na verdade, a gente mostra para ele quanto custa a operação, primeiramente, né? E aí, determinando para montar o preço de venda, que daí já é um passinho, né, mais lá para frente, assim, muitas vezes quando eles chegam pra gente, o preço está totalmente errado, né? Então, daí é um trabalho junto com o contador dele e com a parte comercial para a gente alinhar a questão de precificação, né? Então, assim, muitas vezes ele não coloca quanto é o prolabore dele dentro do cálculo do preço. Né? Erro que nós cometemos aqui na Lurivídeos, inclusive, né? Já estou pegando minhas dicas aqui, né, Daniel? Vou resolver. Eu vou pegar meu papel, vou anotar aqui, filho. Então, isso tem que fazer parte da composição do preço. Todo custo fixo de qualquer negócio tem que estar na composição do preço, inclusive o prolabore, a margem de lucro, tudo isso tem que estar fazendo parte desse preço, né? E é daí que o pessoal mais erra. Sim.
Porque não necessariamente o dinheiro em caixa é lucro, né? Uhum. E é aí que eles se perdem, né? Sim, sim. E eu fico pensando, eu fiquei pensando aqui com relação a isso, a dificuldade que tem de você precificar o negócio olhando para o mercado Sim. mesmo, né? Olhando para o mercado. Porque o mercado, às vezes, é um negócio, assim, avassalador. Você acha que o teu cliente precisa se preocupar com preço baixo ou com preço competitivo? Ou você vê que, às vezes, isso não é necessariamente o caso? Na verdade, eu acho que são 2 pontos de vista, né? Primeiro, você tem que ver quanto a tua operação custa para você fazer essa precificação. Depois, por exemplo, se você tem um custo fixo muito inchado, logicamente você vai ficar mais caro que o mercado, né? Mas aí você também tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver quanto, né, que o mesmo produto ou o mesmo serviço está custando lá fora, Uhum. né? Então, assim, por exemplo, falando da CK, né? Hoje a gente custa menos que um funcionário, mas custa mais que alguns BPOs que estão entrando no mercado, Uhum. né? Então, eu tenho uma estrutura, eu tenho mais de 20 funcionários, né? Então, tem toda essa parte do custo fixo ser maior, pra gente também, qual que é a diferença? Às vezes, esse BPO que tá começando agora é só uma pessoa, é ele e um computador, né? Dentro de casa. Então, a concorrência ali é a competitividade. Então, eu não posso me comparar ao preço dele hoje, Sim, sim, sim. né? Então, assim, até eu estava vendo uma matéria que como que a Swarovski vende um anel, né, a 100 mil lá, e aí você tem outros em ourives que também é no mesmo segmento por 1.000 e pouquinho, né? Então, a questão também de posicionamento de mercado, Uhum. né? A questão de marca. No caso de vocês, o Santo de Casa faz milagre? Vocês fazem as lições de casa de vocês certinho? Fazemos, mas não 100%. Né? Com certeza tem que dar uma puxadinha ali. Sim. A gente tenta, né? Sim, pelo amor de Deus, mas né? Mas é que nem a gente aqui, cara. A gente é uma produtora de vídeo. A gente cria vídeo pra todo mundo. A gente cria vídeo pra institucional, cria vídeo pra rede social da galera, cria... Aí chega a nossa social media e fala, cadê os vídeos da Luri? Aham, cadê o teu produtivo? Como vai Cadê? Cadê o seu produtivo? Cadê o meu marketing? Mas é bem isso, né? Santo de Casa, às vezes tem que dar, a gente É. tem que ficar Tem. de olho. A gente foca muito mais, por exemplo, né? Em estar melhorando os processos dos clientes dentro da operação, né? E daí falando, nossa, E o nosso? preciso voltar e dar uma olhadinha no meu lá atrás. Sim, sim, Né? sim, sim. Não, porque realmente, né, a gente acaba... É a mesma coisa que com a gente. A gente acaba se preocupando com a entrega do cliente, com o Sim. atendimento do cliente, com tudo, com certinho. E isso eu acho que é uma dor muito comum. Isso É. deve ser uma dor muito comum das empresas, né? Acho Quando você tem que fazer pra você alguma coisa. E aí, ou não faz, né? Ou não faz. Não faz. Ou Quando a gente pega, por exemplo, um cliente novo que entrou, fazem 4 meses que ele não fez a conciliação bancária dele. Né? Então, tem cliente que ele nem sabe se pagou ou não pagou. Uhum. Né? Então, como que fatura? Como que recebe? Como que vai pra frente, né? É. E deve ter um rolezinho aí que a gente sabe que rola muito, que é o seguinte, é o amigão que vende sem nota. O amigão que vem... Olha a cara da Kelly. Foca na Kelly aqui, ó. Tem. Ó. O nosso amigão, o nosso queridão, que é o espertão e que vai começar a vender sem nota. Como é que vocês resolvem um pepino como esse? Porque ele é um pepino pra vocês, é um Sim. pepino contábil, é um pepino pra Pra todo mundo. Como é que vocês resolvem? Como é que vocês orientam? O que pode acontecer com essa pessoa que tá querendo ser espertona e não lança nota dos trabalhos dela? Na verdade, assim, o fisco hoje, ele tá abraçando de todas as partes, né? Então, assim, as pessoas... A gente pega muito MEI se perdendo, Uhum. né? Então, chega muito MEI que acaba não emitindo nota, mas entrando toda a receita na conta física. Nossa senhora, que Por mais bagunça. que tenha um CNPJ, o fisco, ele olha o MEI como uma pessoa individual. Então, ele vai olhar tanto o CPF quanto o CNPJ. Sim. Né? Uma hora vai ter que declarar, né? A gente faz o acompanhamento gerencial, né? Porque essa parte mais de emissão de nota, de controle ali de tributos é do contador, Uhum. né? A gente orienta, né? Sempre orienta. Mas a gente faz o controle de todas as entradas e saídas. Então, independente se não tiver nota, a gente faz esse controle, né? Mas não é uma hora o leão pega, Sim, não tem jeito. uma hora Não não existe, dá não certo. existe jeito certo de fazer a coisa errada, né? Não existe. Então, tem várias ferramentas hoje em dia que
de apuração de impostos que... Não tem jeito, né? Não tem jeito. Fala que os meus pais são... Minha mãe é contadora, né? Meu pai acaba trabalhando junto com ela também. Meu pai não é contador, mas acaba fazendo junto com ela. E histórias de empresas que eles falam assim, gente, do cara que quando foi ver... Porque o cara tinha uma empresa, se eu não me engano, era uma empresa que trabalhava com madeira. Essa parte é bem Faturamento enorme, faturamento altíssimo, altíssimo. Um monte de pedidos sem nota, um monte. Quando veio a mordida... Aí derruba, Nossa, quebra. derruba, acaba com a empresa. Destrói a Quebra, empresa. quebra. Né? Consegue acabar mesmo. A gente, nosso faturamento é 100% emitido nota fiscal, né? Todos os honorários da CK a gente emite nota fiscal. Mas não necessariamente que seja uma exigência do nosso cliente, né? Então, quando o cliente vem, a gente orienta, olha, Sim. né? 100% sem nota não existe, né? Então, não, mas eu sempre fiz assim, o jeito de sempre fazer, né? Sim, acaba se ferrando. Uma hora... Mas sabe que isso é um valor que a gente aqui também tem. A gente também tem. Uma coisa, quando a gente abriu a empresa, que a gente falou, olha, não importa se a gente vai vender um serviço de R$50. Não tem serviço de R$50. Aqui na Luri Vídeos não tem. Inclusive, deixa eu deixar claro. Deixa eu me valorizar aqui. Vamos dizer que eu tivesse, sei lá, se fosse um serviço baixo, um serviço pro nosso ticket, um serviço baixo, um serviço de R$900, serviço bem baixo pro nosso ticket. Não interessa. É nota. É nota. Porque eu sei que lá na frente depois... E isso atrapalha até uma relação bancária. Atrapalha um monte de coisa quando você não lança, né? Tudo. Porque é que o contador, né? Até é engraçado quando o fornecedor, né? Pede uma declaração de faturamento que a gente pede pro contador, né? Daí ele fala, o oficial ou não oficial? Daí, pelo amor de Deus, né, cara? Brasil, né? Que imagem você tá passando da tua empresa? O oficial ou não oficial? Tem uns clientão que falam assim, faz sem nota pra mim. Tem, né? Tem. Sem nota é mais barato? Não, por favor, né, cara? Não, aqui a gente já fala, não existe sem nota. Não existe sem nota. Não existe sem nota. Tem como. Passou de na conta da empresa. Tem que emitir. Aí você me falou uma outra coisa aí, que é assim, o cara tem um monte de cliente inadimplente, o cara tem um problema e vocês fazem a cobrança. Também. Como é que é esse rolê? Que eu sei que esse rolê dá babado, dá coisa, dá... Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar uma régua de cobrança, né? Então, a gente vai entender qual que é o tipo de relacionamento que o nosso cliente tem com o cliente dele. E como que ele quer que a gente aborde esse processo, né? Então, por exemplo, abriu o título hoje. Quanto tempo depois eu posso ligar? Eu posso ligar no outro dia, perguntando se aconteceu alguma coisinha, se passar o Pix, né? Sem juros, não sem juros. 3 dias, 4 dias, 5 dias, até o passivo mesmo, né? A cobrança extrajudicial a gente não faz, né? Então, assim, dependendo do tempo que fica dentro de casa, ali 30, 90, 60 dias, a gente faz a cobrança interna. Mas cobrar nunca é interessante, né? Ai, sempre é chato, né? Sempre é um rolê chato. Nunca é interessante. Que história? Você é um cliente mal educado. Você foi cobrar, o cara foi mal educado. Acontece muito? Muitos meninos da cobrança sofrem. Ai, conta um pra nós aí. Revela um aí pra nós, sem falar nomes. Não, ele começa a bloquear o celular, né? Bloqueia o celular, não atende, né? Então, assim, o que a gente não admite lá dentro, por exemplo, é um cliente ser mal educado, né? Ou muito grosseiro com a nossa equipe. Isso está na nossa carta de valores. Né? A gente já demitiu clientes por faltar com respeito à nossa equipe, né? Então, e o cliente do cliente, a gente tem que ter todo o traquejo, né? Todo um traquejo. Sim. Porque muitas vezes tem clientes que vendem para pessoas de alto padrão, por exemplo. Então, quanto mais o poder aquisitivo, mais difícil a cobrança. Ai, imagino. É mais difícil a cobrança. É mais difícil. Né? Então, o mais simplesinho, ele acaba... Não sei se está mais acostumado, né? Não sei. Mas o alto padrão... Mas nosso histórico, eu acho que o histórico do brasileiro é o cliente classe C, a pessoa classe C, D é boa pagadora, né? Eles não negociam, não tô devendo mesmo, vou fazer isso. O mais alto, né? Não, você tá me cobrando? Não foi isso que eu combinei, né? Combinei com o fulano, com o ciclano, daí você volta e fala, não tem nada combinado, aí volta de novo. Não, eu esqueci, sem juros então. Nossa senhora. E é assim, a gente aqui, eu tô fazendo uma consultoria, gente. A gente aqui na Luri já cometeu, a gente
já cometeu muitos erros em matéria de cobrança de cliente. Eu acho que um dos nossos maiores erros até um tempo atrás era a falta de contrato com o nosso cliente, né? Como é um serviço B2B, não, a gente manda orçamento, a gente combina ali pelo WhatsApp, não sei o quê, e no fim das contas, muitos detalhes que a gente não previa em contrato, agora a gente prevê, não eram colocados e a gente acabava se ferrando, assim. Isso acontece muito, pessoal mal combinado, mal colocado com o cliente, quando você vê, virou um salseiro. É que eu acho que sempre tem o que quer levar vantagem, né? Então, assim, o que a gente orienta todos os clientes que trabalhem com um serviço dentro da CK é que realmente tenha uma proposta assinada, um contrato firmado, né? Até porque, juridicamente, depois, se isso virar uma inadimplência, você não consegue provar, né? Se bem que hoje em dia a conversa de WhatsApp é uma comprovação que o serviço foi feito e está sendo feito, né? Mas sempre tem um jeitinho. Sim, sempre tem jeitinho brasileiro do pessoal querer fazer passar por cima. Tem. Então, a gente teve uma cliente que também fazia serviço B2B e era um colega né? E acabou não fazendo o contrato, né? Ela executou o trabalho, entregou o serviço e até hoje a gente tá cobrando esse cliente dela, mas ele fala, não assinei nada, não tenho nada, mas aí é que a gente fala, daí quando vai pro advogado tem a questão das conversas, tem a comprovação, né, do trabalho, sim, mas sim. É um desgaste. Sabe que eu fiz um trabalho muito tempo atrás, eu trabalhava com teatro, a gente fez uma peça de teatro numa empresa, e cara, olha que ridículo, é ridículo, gente, é ridículo. A gente fez um serviço, na época eu acho que o saldo era de 5 mil reais, era um saldo, assim, bem baixo pra uma empresa enorme, era uma empresa enorme. E o cara não pagava, a gente indo lá cobrar, e não sei o que, a gente falou assim, quer saber, vamos fazer pela primeira vez que a gente nunca fez? Protestar. Vamos protestar esse boleto? Protestamos um boleto, não deu um dia, tava pago com juros. Eu falo, gente, mas sabe, qual que é o... É esporte? Na verdade, a gente fala assim na cobrança, que quem incomoda mais, recebe mais rápido. Né? Então, se você liga uma vez hoje, uma vez o mês que vem, mas tem o outro fornecedor que tá ali ligando todos os dias, ele recebe mais rápido. Porque aí a pessoa não quer mais se incomodar, ela não aguenta mais aquela pessoa ligando. Então, eu vou pagar logo esse aqui pra parar de me encher o saco, né? Sim, é verdade. E o outro é mais calminho, então eu vou conversar com ele, eu vou demorar mais um pouquinho. Então, a cobrança ali, quando é direta, a gente diz que tem que ser todos os dias. Lembrou? Recebeu? Vai ser Pix, né? Se faz lembrar todos os dias. Até que o nosso cliente não aguenta mais a ligação e acaba pagando. Sim. É uma boa dica, né? Mas a coisa do protesto dá muito BO também, não? Na verdade, muitas empresas, quando elas já estão com problemas no Serasa Desculpa, gente, caiu cada vez que eu dou. Eu vou contar pra vocês, tem uns livros aqui embaixo, cada vez que eu dou uma bicuda na mesa sem querer, cai. Uma leva de livro. Então, quando o cliente ele já tá negativado, para ele tanto faz. É mais um, né? Depois, quando ele tiver numa situação melhor, mas quando não tem nada, né? E a importância de ter isso certinho, né? Porque você negativar um cliente erroneamente, isso dá um dano moral, dá processo. Eu vou contar como é que a gente faz aqui, e eu não sei se você consegue também falar de alguns outros clientes que consigam fazer. Então, como é que a gente faz aqui? O nosso serviço é um vídeo. Nosso serviço é um produto em vídeo. O que a gente faz com um cliente que é novo, que a gente não conhece? Por mais que a gente faça contrato, tudo certinho. O cara dá uma entrada e o saldo ele paga na entrega. O que a gente normalmente faz? A gente entrega o vídeo em baixa qualidade com uma marca d'água. Se pagar, recebe. O cara vai ver o vídeo, vai ter tudo certinho, vai poder fazer suas alterações, falar que tá ok. Estando ok, pagou, recebe. Quando a gente começou a fazer isso, a gente chegou em inadimplência zero. Sim. A gente não tem inadimplência. Sim. Hoje. Não tem. Porque o cara já pagou metade do serviço, né? E para ele receber, ele vai conseguir ver, ele vai ter, mas para ele receber o vídeo tem que fazer o pagamento. Tem que fazer o pagamento. Então, no nosso caso, eu acho que tem essa facilidade, né? Eu consigo mostrar o meu serviço final sem necessariamente entregar o serviço final para ele. Eu consigo mostrar o serviço final, beleza. Tem alguns ramos que eu imagino que não tenha como fazer isso.
né? Não tem. O nosso, por exemplo, Aham, né? Então a gente trabalha o mês todo, né? E sim. pode ocorrer a inadimplência depois, né? Que a gente não faz o pagamento antecipado. Uhum. Então, acontece, né? Então, tem empresas que estão passando por dificuldades e eu acho mais engraçado que eles falam assim, eu vou te pagar depois porque eu tenho que pagar minha folha. Aí eu fico olhando, tá, mas e a minha folha? É a minha folha de pagamento, né? Faz parte, é inerente. Mas eu acho que é um drama comum a muito empresário, né? Quando você começa a empreender, quando você começa a ver a bucha que é, né? Especialmente porque eu acho que o empresariado brasileiro começa muito sem planejamento, sem capital de A giro. gente não tem isso na escola, né? tem, Hoje em cara. dia tem algumas escolas que tem uma matéria de empreendedorismo, Sim. financeiro. Eu falo assim, matemática tinha que ser outra matemática, né? Porque esses dias eu estava conversando com a minha filha, né? Eu falei, meu Deus, eu nunca usei isso na minha vida, né? Umas expressões. Eu falei, eu nunca usei isso na minha vida. Tirando regra de 3, nada, né? E aí eu falo, deveria ter a matemática financeira, né? Dentro das escolas. Aprender a trabalhar com o seu dinheiro, Sim, aprender a usar o seu dinheiro. investimento, precificar, né? Tinha que ter uma matemática diferenciada, né? Porque a gente sai da escola, das próprias faculdades, a gente não aprende a ser empresário, né? A gente aprende aquela profissão, mas... né? A gente vê que muito médico, o profissional da saúde, né? Ele sai leigo da parte de finanças, assim, né? A parte de tecnologia também, Sim. né? Então, como que eu vou precificar a minha hora? Né? Isso dá dinheiro, não dá dinheiro? Tô lucrando, não tô lucrando? Parece que é uma coisa meio secreta. Parece que ninguém quer abrir o jogo, sabe? É uma coisa meio louca. Eu acredito que isso tinha que vir desde cedo. Não, e isso eu acho que tá em Desde todas. Tá em todas. O meu exemplo, eu vim da faculdade de teatro. E eu aprendi a fazer tudo. Aprendi os grandes teóricos do teatro, aprendi o que é encenação, o que é figurino, o que é iluminação. Aprendi tudo, cara. Tudo. Na hora que eu vou montar um projeto pra apresentar ao governo, eu não sei fazer. Eu não sabia fazer. Eu tive que aprender eu tinha que fazer na marra. Na hora que eu vou pensar em abrir um teatro, abrir uma empresa, eu não sabia, não sei como é que faz. Qual que é os passos, né? Que passo que eu dou? Porque isso interessa a pessoa. Porque no fim das contas, o cara que tá entrando numa faculdade, muito provavelmente ele vai ser um assalariado. No meu caso, sim, né? Porque era uma faculdade que formava professor, então ele vai ser um assalariado. Mas muito provavelmente ele também não vai ser. Né? Muito provavelmente o cara vai ser um dentista, ele vai ser empresário. Empresário. Mas eles não têm essa noção de que ele é um empresário. Não, eu sou um profissional liberal. Não, você é um empresário, você tem uma clínica, você tem funcionários, você, né? É um empresário. Então, eu acho que tá mudando um pouquinho Sabe que advogado é isso também? É um Advogado empresário. não entende que é um empresário, que é uma empresa. É. É uma coisa muito louca. O meu primeiro cliente foi um advogado. Aham. Né? Então, onde eu trabalhava antes, eu tinha uma relação muito boa com ele, era nosso cliente e tal. E aí, quando eu resolvi, que a gente prototipou a secar, eu falei, não, eu vou visitá-lo para ver o meu contrato, para ele, né, uma consultoria. E ele falou, tá, mas o que a tua empresa faz? Né? Aí, quando eu expliquei para ele, ele falou, existe isso? Ele falou, olha, hoje quem faz é a minha secretária e eu. Nossa, gente. Então, assim, eu falei, olha, faz um orçamento para mim aí que eu acho que eu vou virar teu cliente. Então, assim... E aí, com a gente fazendo, ele focou em outras coisas. A secretária focou em outras coisas. Até porque nem é papel da secretária fazer um rolê desse. Conhecimento, Não tem, né? não. Não tem. É cultura, é cultural, né? E não só na nossa área, mas acho que em todas as áreas tem isso. Até acho que até vocês sofrem isso, né? Para que eu vou pagar alguém para fazer se minha mulher não tá fazendo nada, o meu sobrinho não tá fazendo nada? Sabe aquela coisa que... meu sobrinho mexe em rede social, ele também faz o financeiro. Né? Então, as pessoas, elas não dão a importância. Esse negócio de jogar financeiro, jogar parte financeira para dentro da família... É um problema. Temos aí uma atriz da Globo essa semana que mostrou que realmente é um problema jogar o financeiro pra família. Porque você mistura as coisas. Você mistura as coisas, né? Não, e eu falo, se qualquer um fizesse, não existia faculdades, né? Sim, ensinando. Sim. Então, é uma profissão. Sim, né? exatamente. É uma profissão. E a gente não é educado na escola pra
para ganhar não, para lidar bem com o dinheiro. Fazer dinheiro e lidar com dinheiro. Isso. Né? A gente não sabe. A gente não Não. sabe como é que separa as coisas, como é que... E isso vocês ajudam também a pessoa a entender, né? Como é que separa esse dinheiro, como é que eu faço, como é que vai, pra onde vai. Você quer saber de histórias? Tem uma vez um cliente, né? Foi indicação de um contador. E ele era um menino muito jovem, super, nossa, voltado para empreender. Mas ele era muito jovem. Aí eu comecei a dizer, olha, querido, né? Eu preciso dessa nota. Você não pode usar o cartão da empresa na balada, né? Então, ia direcionando esse cliente, assim, com algumas... Ele chegou um dia e falou assim, Kelly, eu acho que eu vou romper o contrato com vocês. Eu falei, nossa, por quê? Ele falou assim, porque você parece a minha mãe. Você fica me dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu falei, pois é, você me paga pra isso, né? Você me paga pra te direcionar, né? Então, é separar essa visão de que o PJ, a empresa, não é a extensão do nosso cartão, é o mais complicado. Eu acho que é o erro mais comum, imagino que seja o erro mais comum. É o mais complicado pro pequeno. Porque chega no final do mês, cara, chega no início, nossa, você tá lascado, cara, você tá lascadão, né? Não tem muito o que fazer. E aí a gente tenta direcionar justamente pra isso, né? Muito bem. Muito bem, gente, estamos aqui no nosso papo de meia hora já. Já. Hoje eu estou pontual. Estou vendo aqui pontualíssimo. Deixa eu ver, 30 minutos e 56 segundos. Já estouramos o tempo. Tá tudo certo, não tem problema. Mas eu queria saber, Kelly, se tem alguma coisa que eu não perguntei, alguma história que você queira contar, algo que você queira jogar pra galera que você acha importante, que você acha relevante. Eu acho que é importante, independente, né? A minha empresa ou outros colegas que atuam, o empresário, ele realmente ter o financeiro dele em dia, né? Ou ele contratando uma pessoa para fazer, ou ele mesmo tirando um tempo do dia para ele fazer, mas que ele tenha esse controle, né? Ele saiba tudo que entra, tudo que sai, ele tenha a noção de quanto é o preço dele, se ele está lucrando, se ele não está lucrando, né? Eu acho isso muito importante, para que ele foque realmente no core business dele, no negócio dele e faça as coisas acontecerem, né? Muito bem. Então, essa é a melhor visão. A gente não dá tanta importância, né? A gente vê que o empresário, ele não dá, às vezes, muita importância nos pequenos detalhes. Uma hora eu faço, uma hora eu faço, uma hora eu faço. Uma hora vai, chega uma hora... Foi. Exatamente. Muito bem. Obrigado pela tua presença hoje aqui, Kelly. Um prazer conversar com você, conhecer esse ramo, que pra mim é um ramo... Eu sei que existe, né? Eu sei que tem. Mas que eu evito falar sobre ele. Precisa falar mais Precisamos sobre ele. falar mais sobre esse ramo. Eu que Kelly, agradeço. Obrigada obrigado, pela viu? oportunidade. Valeu. E você que nos ouviu, muito obrigado por ter ficado até aqui. E até a próxima semana. Fui!